A paz do Senhor Jesus, igreja. Quero deixar uma mensagem para você que se encontra em 2 Reis 6, do 8 em diante. A palavra do Senhor nos fala que a Síria estava fazendo guerra contra Israel. Mas todas as vezes que o rei da Síria planejava um ataque contra Israel, o profeta avisava ao rei de Israel: não passe por este caminho, desvie a rota, porque o rei da Síria está lá esperando pelo exército de Israel. E assim Israel desviava a sua rota. O Senhor desvia a tua rota quando o Senhor vê que algo ruim pode acontecer, que você não está indo no caminho certo. O Senhor desvia a tua trajetória. Quando você dá ouvidos à voz do Senhor e anda em obediência diante do Senhor, porque o Senhor tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. E a palavra nos fala que o rei da Síria começou a ficar incomodado. O rei da Síria começou a se perturbar. Ele reuniu os seus servos, o seu exército, e perguntou: quem aqui entre nós é de Israel? Quem aqui é o traidor? Porque todas as vezes que armamos ciladas e emboscada para Israel, o rei fica sabendo e ele muda a sua trajetória. Então alguém se levantou e disse: não, ó rei, meu senhor, tem um profeta em Israel, tem um homem de Deus em Israel. E o Senhor faz este profeta saber até o que o rei conversa na sua câmara de dormir. Porque o Senhor, Ele é onipresente. O Senhor vai além do que você pode ir. O Senhor ouve o que você não pode ouvir. Então, quando seus inimigos se juntam para tramar contra a sua vida, o Senhor é o teu advogado, o Senhor é o teu representante. Não se preocupa, porque o Senhor não perdeu o controle da tua vida. A tua família está no controle das mãos do Senhor. Então o rei da Síria mandou que eles fossem buscar este profeta. Mandou que eles descobrissem onde estava o homem de Deus. E aqueles homens disseram: ele está em Dotã. Não importa onde você está, qual é a luta que você tem passado, o Senhor está com você. Porque a palavra diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que temem a Deus. Então foram buscar o profeta Eliseu. E chegando lá, eles cercaram a cidade à noite. O inimigo é sujo, ele é trevas, ele age no escuro, ele age na calada. E foram e cercaram aquela cidade com carros, com cavalos, com tropas. E quando o moço que trabalhava com Eliseu fazendo a obra levantou, ele ficou apavorado. Ele disse: ai, meu senhor, o que faremos? E agora? O que será de nós? Muitas das vezes você esquece que essa luta que tem te atormentado, que esta luta que você acha imensa, é maior do que o teu Deus. Tenha fé, creia que o teu Deus é infinitamente maior e infinitamente mais poderoso do que essa luta que você tem passado. E ali aquele moço, ele não estava vendo com visão espiritual. O profeta estava contemplando, mas aquele moço ainda estava com a sua visão física. E o profeta disse: Senhor, abra os olhos dele. O profeta orou. A oração é a chave. Seja qual for o tamanho da tua luta, a oração é a chave da vitória. A oração. Temos que orar e temos que ter fé.
no Deus dos impossíveis, no Deus que chama a existência o que não existe para abençoar a tua vida. E ali, quando o profeta orou, Deus abriu a visão daquele moço. A palavra não nos fala o nome do moço, não nos fala se era Geazi ou não. Era um moço que trabalhava com o profeta. E ali ele viu que ao redor deles tinha cavalos e carros de fogo. O Senhor sempre está à frente. Os inimigos tinham cavalos e carros, mas o Senhor mandou o seu exército celestial, onde tinha cavalos e carros de fogo. Então creia no Deus que você serve. Peça ao Senhor visão de águia, peça ao Senhor visão espiritual para abrir os teus olhos para que você veja o sobrenatural de Deus. E então, quando aqueles homens partiram para prender Eliseu, Eliseu orou e pediu ao Senhor que cegasse aquele exército. E o Senhor cegou, feriu aqueles homens de cegueira. E o profeta disse: não é este o caminho, não é esta a cidade que vocês procuram. Venham, eu vos guiarei. E o profeta guiou aqueles homens até Samaria. E quando chegou em Samaria, o milagre aconteceu. O profeta disse: Senhor, dê a eles visão novamente. E o Senhor abriu os olhos daqueles homens novamente. E quando aqueles homens abriram os olhos, eles estavam no meio de Samaria. E agora? Nós viemos para caçar e prender Eliseu, mas nós nos tornamos presa. Nós saímos para caçar, e agora a presa somos nós. Imagina o desespero daqueles soldados. Mas o cristão, ele age diferente. O cristão não pode pagar o mal com o mal. O cristão paga o mal com o bem. E o rei perguntou ao profeta: e agora, meu pai? E agora? Eu devo feri-los? E o profeta disse: não. Você deve ferir aqueles que você aprisiona com a sua espada, com o seu arco. Estes não. Estes você vai dar a ele pão e água. E assim foi feito. Foi colocado um banquete diante daqueles homens. Aqueles homens comeram, beberam e voltaram em paz para o seu rei, para a sua cidade. E é assim que nós devemos fazer quando os nossos inimigos se levantam contra nós, sem causa. Muitas das vezes nós perguntamos ao Senhor, sem causa, esta pessoa me persegue. Às vezes não entendemos, mas não precisamos entender. Nós precisamos usar a arma que está nas nossas mãos. E a arma que está na mão do cristão é a oração. Ore por quem te persegue. Eliseu poderia ter pedido ao Senhor para mandar fogo e consumir aquele exército, mas ele não fez isso. A vingança é do Senhor. A vingança não pertence a nós. Ore por quem te persegue. Clame a Deus pela vida daquele que te persegue. Porque quem faz justiça por você é o Senhor. E a palavra nos fala que aqueles homens foram para a sua terra. E por um bom tempo, eles não investiram contra Israel. Eles não perseguiram Israel. Porque Deus cuida daquele que é seu. Deus é fiel. Ele é general de guerra. Ele pode o impossível na sua vida e na minha vida. Mas clama a Deus em oração por aqueles que te perseguem, porque o livramento vem do Senhor, a vitória vem do Senhor. O Salmo 121 diz que não dormirá, não dormitará aquele que te guarda, que é o guarda de Israel. Ele não dorme, ele não cochila, ele está atento em todo o tempo sobre aqueles que andam na sua presença. Confia no Senhor,
Perdoa o teu adversário. Clama a Deus em oração por eles. Estão andando num caminho de morte. Peça ao Senhor que mude a trajetória de morte que o teu adversário tem andado. Peça ao Senhor para ter um encontro com Ele, para libertar, transformar e salvar. Porque assim como o Senhor te ama, o Senhor ama aquele que se levanta contra ti. O Senhor não ama o pecado. O pecado faz divisão entre Deus e o homem, mas o Senhor ama o pecador, aquele que te persegue, aquela penina que te persegue. É uma alma preciosa diante do Senhor. Não peça ao Senhor para consumi-los, mas peça ao Senhor para colocar pão e água diante do teu inimigo, porque a justiça, ela vem do Senhor, ela não pertence a nós. Confia no Senhor e lembra que o Senhor é maior do que tudo, que o exército que está do teu lado é maior do que o exército do inimigo. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus.